Olá, pessoal do quarto ano. Vamos então para a nossa segunda parte deste módulo, os micro-organismos e a decomposição. E agora a gente, vai trabalhar um texto, chamado ali, ó, A Revolução dos Baldinhos. Movimento que coleta baldes cheio de lixo orgânico na casa de moradores em comunidade de Florianópolis vira referência na gestão comunitária de resíduos. Então vai falar sobre uma atividade, socioambientalmente correta, que é a contribuição das pessoas, deixando seus baldinhos com lixo orgânico para que eles sejam recolhidos e levados então para um local mais adequado. Então, olha lá, isso acontece ali, ó, em Florianópolis. Às margens da Via Expressa, rodovia de acesso à ilha de Santa Catarina, o bairro Monte Cristo é o cenário de uma mudança coletiva de hábitos. Então, começou num bairro, este processo. Tudo começou em 2008, quando a comunidade Chico Mendes, que fica em Monte Cristo, passou por uma infestação de ratos. Depois da ocorrência de 2 mortes por leptospirose, infecção causada pela exposição à urina contaminada dos animais, os moradores se reuniram e procuraram apoio. O médico que atendia a nossa comunidade explicou que não adiantava matar os ratos, diz Marcos José de Abreu, o Marquito, de 37 anos, engenheiro agrônomo e um dos idealizadores da revolução, Era preciso acabar com a fonte de alimento deles. Para isso, o foco das ações deveria ser o tratamento dos resíduos orgânicos. Com a ajuda da ONG, CEPAGRO, responsável por ações de educação ambiental e agricultura urbana, entre elas a horta comunitária da escola América Dutra Machado, em Chico Mendes, os moradores desenvolveram um modelo de coleta e compostagem de resíduos orgânicos. Os desafios passaram a ser a conscientização dos moradores sobre os benefícios da coleta seletiva e a adesão de voluntários. 2 moradoras toparam visitar as casas para conversar com as famílias e convidar as pessoas a participar do projeto, Então lá, afirma Ana Carolina da Conceição, de 36 anos, uma das coordenadoras da Revolução dos Baldinhos, que é o projeto, Depois de 3 meses, já eram 5 participantes. Eu estava neste grupo inicial, que reuniam em baldinhos todo o lixo orgânico que produziam. Hoje, o grupo conta com centenas de pessoas. Então, ela está falando que tudo começou com algumas pessoas e aquilo foi crescendo. Nas manhãs de terça e quinta-feira, a equipe de trabalho parte da sede para percorrer um trajeto que contorna as localidades de Chico Mendes e Nossa Senhora da Glória durante 2 horas. O grupo leva baldes em um carrinho de ferro improvisado, movido pela tração humana. Ao longo do percurso, os receptores cheios são recolhidos e substituídos pelos vazios. E aí vamos para frente. São 150 famílias cadastradas que depositam resíduos em 38 pontos de coleta. Cada rua conta com um morador responsável pela operação, que junta 8 toneladas de resíduos por mês. Além da retirada do lixo, o grupo produz adubo orgânico com a compostagem do material e faz o recolhimento de óleo, de cozinha usado, que serve de matéria-prima para produzir sabão. Parte da produção de ervas e hortaliças do quintal da sede da Escola América Dutra Machado é de um terreno às margens da Via Expressa e comercializada para angariar recursos que mantêm o projeto. O restante é distribuído para a comunidade. Então, olha que bacana, aquilo que eles conseguem gerar, produzir, é utilizado de novo para a produção de hortaliças, e aí isso ainda é revertido, para algumas pessoas e vendido para juntar mais dinheiro para o próprio projeto, tá? Então, nós temos aqui, ó, 3 imagens. A decisão de aproveitar os resíduos orgânicos pode ser um trabalho coletivo que leva frutos para os participantes e para toda a comunidade. Então, eu tenho a coleta, do resíduo orgânico. Depois de adubo, eles viram plantas, porque aí vai ser nutriente para aquelas plantas. E olha lá, ó, a gente tem depois os frutos, A gente tem ali o que a planta produz para nós. Então, todo mundo sai ganhando, E aí vamos falar então sobre a compostagem.
A compostagem, então, é um processo em que ocorre a decomposição de matéria orgânica, resultando em um adubo que poderá, então, ser utilizado em hortas e jardins. Olha que bacana, o ser humano, ao observar a decomposição que ocorre naturalmente na natureza, né, desenvolveu técnicas para acelerar este processo e utilizá-lo em seu benefício, por meio da compostagem. Por que ele fala que ele observou? Porque na natureza a gente tem fungos decompositores, né, olha lá, na natureza, as folhas secas, os galhos, as flores, os frutos e as sementes que caem das plantas sofrem decomposição por fungos e por bactérias. A função dos decompositores nada mais é do que devolver para o meio ambiente os nutrientes. E aí, as plantas, ao absorverem esses nutrientes, vão crescer e vão produzir, né, em grande quantidade. Então, vamos lá. Decomposição por fungos e bactérias. No caderno anterior, ou seja, naquela apostila anterior de vocês, né, vimos que na superfície do solo existe fungos e bactérias, seres que têm o tipo especial de nutrição, ou seja, eles utilizam a matéria orgânica. Quem seria essa matéria orgânica? Os vegetais e os animais mortos, como fonte de alimento. Ao se alimentar, esses seres vivos transformam a matéria orgânica em nutrientes, que são absorvidos pelas plantas por meio das raízes, pelo processo, né, da decomposição. Os organismos decompositores realizam a reciclagem de nutrientes na natureza. Então, aqui a gente tem duas coisas importantes. Decomposição é o nome do processo. Decompositores são os organismos que fazem este processo. Então, quem faz esse processo? Fungos e bactérias são decompositores. Qual é o processo que eles fazem? Decomposição, né? A compostagem, então, ela é realizada em locais chamados de composteiras e existem vários modelos de composteiras, tá? Então, pode ter diferentes formas, tamanhos, com diferentes materiais. Pode ser caixas de plástico ou podem ser coisas de madeira, pode ser baldes ou até mesmo um buraco, né, no solo. A escolha do tipo da composteira dependerá dos materiais disponíveis e do local onde será realizada essa compostagem. Se vai ser numa residência urbana, se vai ser num condomínio, se vai ser numa escola, se vai ser numa chácara. Então, o tamanho e a forma e o material que você vai utilizar para fazer uma composteira vai depender, né, da onde você vai instalar e da quantidade de matéria de resíduo orgânico que você vai receber. Qualquer que seja o tipo de composteira, é preciso que haja condições adequadas, né, para a ação decompositora dos fungos e das bactérias. Então, para que isso aqui tenha eficiência, né, nós precisamos de matéria orgânica, quer dizer, os micro-organismos vão precisar da matéria orgânica, vão precisar do gás oxigênio, vão precisar de uma umidade adequada, né? Não é nem seco e também não é encharcado. Vão precisar de uma temperatura para o desenvolvimento deles que vai variar de 5 a 60 graus Celsius, né? A composteira, ela deve ficar em lugar arejado, ou seja, lugar aberto, desde que seja protegido, então, né, do sol e da chuva. Em quase todos os tipos de composteira, é desejável que haja minhocas. Olha que bacana. As minhocas, elas vão se alimentar dessa matéria orgânica que a gente está adicionando, né? E o material ingerido por elas, né, depois de eliminado pelas fezes que elas vão gerar, e aí esse material que elas vão eliminar, né, na forma de fezes, a gente chama de humus, que é um material rico em nutrientes. É isso que a gente depois utiliza nas plantas. Então, além disso, as minhocas, além de produzir o humus, elas cavam túneis, né, no solo ali ou na onde elas estiverem, facilitando a entrada do gás oxigênio, que é indispensável aí para o processo, né, da decomposição. O material de vocês, ele traz aqui, um exemplo, tá, de como montar uma composteira. Então, nós temos, por exemplo, aqui, 3 baldezinhos, aonde um sobre o outro, né? Então, isso é importante. Tem que ter lá o balde para coletar o chorume, que é o líquido, né?
né, o líquido fertilizante produzido aí na compostagem, que vai ser coletado aqui. Então, nessa baldinha aqui, vamos começar de cima para baixo para ficar melhor. No terceiro balde, a gente tem lá, ó, para o composto, deve ser feitos furos nos lados e no fundo do balde. Então, eu faço um furo aqui dentro e um pouquinho na lateral, justamente para entrar oxigênio e para que o líquido que vai sendo produzido através da decomposição possa ir escorrendo até o último balde. No balde 2, né, devem ser feitos furos também nos lados e no fundo, né, e justamente para poder passar para o outro lado. E o primeiro balde é onde vai ter a coleta desse líquido após a decomposição. Deve ser feito um furo na lateral para acoplar uma torneira. Então, o chorume, que é o líquido fertilizante produzido aí, né, na compostagem, que será recolhido neste balde. No balde 2, os furos permitirão a passagem do líquido e da circulação também das minhocas, tá? Então é importante a gente ter minhocas. No balde 3, aqui a gente tem nas laterais, que é para a circulação de ar dentro da composteira. Então é importante. E as minhocas vão circular aqui nesses dois, né? Como usar a composteira, né? Primeiro a gente instala a composteira em um local protegido, tá? Da chuva e do sol direto. Se for usar minhocas, que é recomendado colocar no fundo do balde 3 com um pouco de terra, então a gente põe minhoca aqui, mas com os furos elas têm acesso aos dois lados, né? Sobre elas, então, aqui coloque agora uma camada de resíduo orgânico e cubra com material seco, pode ser serragem ou folhas secas, né? Então, terra, material orgânico, né? Resíduo orgânico e uma cobertura. É muito importante que o resíduo orgânico fique totalmente coberto pela parte seca. Isso ajuda, então, a evitar o que? A presença de insetos e ajudará no controle da umidade e da temperatura. Repita esse procedimento, né, do que o balde número 3 fique cheio, até que o balde 3 fique cheio. Depois, olha lá, lembre-se de que a última camada sempre deve ser de matéria seca. Quando o balde 3 estiver cheio, troque-o, né, de posição com o balde 2. Então, significa que a gente pode inverter esses dois baldes para que ocorra a decomposição. Por isso que as minhocas podem ser encontradas nos dois, né? Enquanto isso, os resíduos orgânicos, né, do balde 3 estão sendo ingeridos pelas minhocas e sofrendo o processo da decomposição pelos fungos. À medida, então, que elas vão se alimentando, as minhocas vão acabando produzindo, então, o humus, né? E olha lá, por volta de 30 dias, mais ou menos, o composto do balde 3 estará pronto para ser usado, né, na verdade, como adubo para hortas e jardins. Se o composto estiver pronto, a maior parte do resíduo orgânico já não está mais visível, ou seja, aqueles restos de casca, né, já foram todos, né, decompostos. E aí é impossível, então, encontrar, né, minhocas nesse adubo. No caso das minhocas, a gente pode reaproveitar e botar de novo nos potinhos e refazer a estrutura de novo, tá? Durante todo o processo da decomposição, haverá o quê? A produção de um líquido, né, que vai se acumulando aqui no balde 1. Então, aqui a gente vai tendo a decomposição e no final a gente tem, então, a produção do líquido. Esse líquido, então, ele é um biofertilizante, né? Pode ser utilizado como um adubo líquido. Então, para utilizá-lo em plantas, também tem uma regrinha, né? Não posso jogar ele in natura. Eu preciso diluir ele em água em uma proporção de 1 para 10, ou seja, para cada 1 litro de biofertilizante, acrescente, então, 10 litros de água, né? Então, e aí você pode passar esse líquido nas plantas a cada 15 dias. Olha que bacana, né? E por fim, o material de vocês trouxe essas recomendações, né, de vídeos e de podcast. Então, olha lá, luz, câmera e ciências, o que é leptospirose, que é uma doença, alfabetização científica e mais, né, sobre o lixo, portal e ciclo, né, que como será, como faz a separação do lixo. Então, olha lá, nós temos 3 vídeos na internet
e um podcast sobre coisas de criança, temporada 3, episódio 20, Para Onde Vai o Lixo. Então, se vocês tiverem oportunidade, assistam os vídeos, escutem aí o podcast, porque sempre informação, né? A informação nunca é demais, tá bom? Ajuda vocês a assimilarem o conteúdo e lembrando que esses conteúdos eles devem ser sempre assimilados porque a gente vai utilizar ele para o resto da nossa vida, ok? Pessoal, vou ficar por aqui e aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!